Muito obrigado, bom dia. E a partir de agora o senhor fique à vontade também para falar se a narrativa é essa ou o que o senhor tem aí a dizer. Bom dia, Fábio JR. Bom dia, professor Maurício. Bom dia, Domingos, Divino Ramos, que não está aqui com a gente, mas está aqui do nosso lado. Justo. Bom dia à grande audiência da Lance FM, que com certeza sacode a cidade inteira nessas 7 horas da manhã do dia de hoje. Bom, Fábio, a história é quase essa mesmo que você contou, muito próximo, né, do acontecido. Fique à vontade. O que aconteceu? A gente recebeu uma escritura para registro na matrícula 12546, que é uma área ali na entrada de Formosa. A gente já tinha notícias de fraudes nessa matrícula. Então, a gente já tinha feito anotações no nosso sistema informatizado dando conta dessas fraudes. E, então, qualquer escritura que desse entrada no cartório sobre esse imóvel precisaria de uma atenção maior. E veio essa escritura em favor da loteadora Imperatriz. É que são muitas empresas do mesmo grupo, então posso estar me enganando, mas era uma empresa do grupo. E nós temos aqui o Paulinho, à medida que o Túlio for falando, você pode ir mostrando a peça, Paulinho, que é essa aí que eu te passei, que aí você também vai embasando dentro aí do ato judicial. Vai lá. Certo. Então, se eu não me engano, é a loteadora Imperatriz mesmo, que era favorecida dessa escritura. Já começou uma coisa meio estranha, porque os proprietários que constavam como proprietários na escritura eram de Formosa e de Brasília, os endereços declarados. E a escritura foi feita em Niquelândia. Isso não é comum. Correto. Aí já acendeu alguma luz aí. Depois disso, liguei para o cartório de Niquelândia. Falei, olha, estou com a escritura assim, queria saber como é que foi feita, se essas procurações, você tem essas procurações. E quem me atendeu em Niquelândia era um senhor que era respondente pelo cartório. Ele falou assim, isso foi feito no tempo do registrador X. E ele foi afastado aqui do cartório, porque tinha muita fraude praticada. Mas eu vou olhar o nosso arquivo aqui, o que foi apresentado dessa escritura, e te envio. E me enviou o arquivo, várias documentações faltantes. E aí a gente percebeu que os proprietários, alguns dos proprietários que assinavam a escritura, seja por procuração, seja presencialmente, já tinham falecido. Então, eu neguei o registro dessa escritura. Depois que eu neguei o registro dessa escritura, logo em seguida, o senhor Rafaelo me procurou. Falei, olha, ele falou, fiquei sabendo que uma escritura do imóvel da minha família deu entrada aqui. Falei assim, sim, deu entrada e o registro foi negado. Ele ficou satisfeito que o registro foi negado e, com isso, ele desencadeou essa persecução criminal toda. Ele deu notícia para o Ministério Público desses fatos. Tá, e nós temos aí nos requeridos, na tela, 3 empresas. A Transoja Transportadora, prestadora de serviços, a loteadora Nossa Casa Limitada e a loteadora de urbanização Imperatriz LTDA. Isso, era essa loteadora e urbanizadora Imperatriz. Correto. Que era adquirente desses imóveis. E com isso, o senhor Rafaelo foi correr atrás dos seus direitos, que ele é um dos herdeiros da área, e começou toda essa persecução criminal. Uma outra coisa que também chamou a atenção do Ministério Público foi a retirada do container do senhor Francisco Pereira. Francisco Pereira, conhecido como o Palhaço. A retirada daquele container dali também chamou a atenção do Ministério Público, e uma coisa foi se ligando na outra, que resultou nessa operação de ontem. 7 horas e 9 minutos, Maurício Marques Figueiredo, mediante aí os autos que nós temos aqui na Lance FM, do inquérito, da investigação, a peça judicial, a sua pergunta. Túlio, em relação a essa questão, para mim, bem específica, em relação à questão dos mortos, né, no caso
da escritura e terem passado, terem feito isso. Esse procedimento, né, de você acompanhar, ele é um procedimento normal, ele é sempre que dá a entrada, se verifica esse tipo de coisa, ou ele já era exatamente porque tinha acendido aquela luzinha por conta de processos anteriores? Aí tem duas questões. A primeira, que Deus ajuda. Então, assim, já em outras situações, a gente deu uma olhada mais atenta na escritura e quando foi ver era fraude. Aí a gente acaba protegendo o proprietário do imóvel, o real proprietário. A segunda é que a gente já tinha informações de tentativa de fraude nessa matrícula. Então, a gente faz uns alertas internos e, nesse caso específico, ou as duas coisas, ou a questão dos nossos alertas internos que ajudaram a proteger os verdadeiros proprietários da área. 7h11, Divino Ramos, pelo Google Meet, a sua pergunta esclarecedora aqui com o titular do primeiro tabelionato de notas e registros de imóveis de Formosa. Estou citando novamente o nome dele, Túlio, porque nós estamos em rede com as nossas outras emissoras para a população ficar atenta e também tomar conhecimento do caso. E isso é um desdobramento, essa entrevista, da operação que foi realizada na segunda-feira do início dessa semana na cidade de Formosa, onde nós tivemos 11 alvos, sendo 11 buscas e apreensões em casas e escritórios de advocacia de ex-vereadores do município de Formosa, e temos um mandato de prisão em aberto preventiva do empresário D'Artagnan Costa Milan. Divino Ramos, e a sua pergunta. Primeiro, deixa eu me desculpar aí com o Túlio, né, Túlio? Me desculpa, eu não tinha percebido a sua presença aí no estúdio, mas cumprimentá-lo, né, com um bom dia. O senhor disse aí na sua narrativa, no início aí, que o cartório já tinha, né, algumas informações de possíveis fraudes nessa matrícula, né? Eu gostaria de saber como que o senhor adquiriu essas informações, por boatos da cidade aí, ou tinha alguma denúncia já feita no cartório para o senhor? Divino, bom dia de novo. Realmente, eu não vou te dizer, não vou saber lembrar o fato específico, mas normalmente esses avisos internos que a gente coloca para tomar mais cuidado com um imóvel ou com outro é de alguém que nos procura. Normalmente não é por preciosismo do cartório. Preciosismo de forma alguma. Mas normalmente não é por fatos que a gente ouve falar na cidade, aqui e ali. Normalmente, quando a gente lança esse tipo de alerta interno, é que alguma pessoa nos procurou e falou que poderia haver uma fraude nesse imóvel. Pois bem, 7h13, eu quero saber a partir de agora, Túlio, da parte aí da empresa citada ou das empresas citadas, depois que teve a recusa, teve alguém que lhe procurou, que tentou uma facilitação, ou logo da recusa do cartório aqui, eles se afastaram? Não, a empresa não me procurou para pedir nada, até porque eu já sabia que não ia conseguir nada. Certo. Mas eles apresentaram um recurso da minha decisão. Esse recurso chama suscitação de dúvida. Correto. Que é encaminhado para o juiz de registro público. E o juiz, isso tramitou na vara de registros públicos, eles discordando da minha recusa, só que eles mesmos pediram para não ser julgado. Eles entraram com essa suscitação de dúvida, tramitou por um tempo e eles pediram para que ela não fosse julgada. E eu acho que esse processo ainda não chegou ao fim. Pois bem, nós temos aqui, coloca Paulo Rangel aí, acabei de enviar para o senhor uma série de sequências de um documento que foi solicitado pelas partes em 2019, certo? Onde começou aí esse processo, certo? E esse documento aí tem uma resposta oficial por parte da presidência da Câmara Municipal de Formosa, do atual presidente Marcos Goulart. Ele é mencionado em 2 desses trechos aí. E eu gostaria de saber, teve alguma participação da atual gestão ou da gestão passada desses vereadores que ora são mencionados numa procura também para com o senhor de facilitação desses 2 trechos que tem o nome do presidente da Câmara, Marcos Goulart de Araújo aqui, certo? Eles falam que vão procurá-lo para uma reunião, e eu estou aguardando uma nota do presidente atual, e a outra, eles falam que não conseguiram, tá certo, a reunião, tá certo? E que depois
iam procurar uma documentação na qual aí, tá certo, temos a resposta que em 2017, 18, 19, a Câmara não tinha esse arquivo. O pessoal está reclamando do nosso áudio aí. O áudio está reclamando que está horrível no som do carro e não na internet. Está no som do carro, estão reclamando que o nosso som está muito ruim. Dá uma verificada aí. Repita, por favor, às 7h15. Então tá certo. Então vamos lá. Então teve essa procura aí de algum vereador do mandato passado ou dessa atual gestão? Do mandato passado, sim. Né? 2 vereadores se reuniram comigo e a comissão era formada por 3 vereadores. Dessa atual legislatura, não tive contato de nenhum, nem do Marcos Araújo e também um outro vereador citado nessa operação, que é o vereador Índio. Nenhum dos 2 me procurou para tratar de nenhuma questão envolvendo essas empresas, imóveis dessas empresas. O vereador Índio me procurou para a gente fazer regularizações fundiárias na cidade, que é algo que a gente faz em parceria com a prefeitura. E o vereador Marquinhos Araújo me procurou para tentar ajudar o Instituto Vida. Então, esses foram os contatos que eu tive com esses vereadores dessa atual gestão. Pois bem, essa questão aí de não terem os arquivos, na transcrição da conversa, fala-se que o empresário, inclusive o próprio empresário fala, não, pode ficar tranquilo que se a Câmara não tem, eu tenho aqui. É comum isso no meio cartorário, Túlio? Isso é uma relação mais da Câmara, né, Fábio? Da Câmara com esse empresário. Eu não sei te dizer se isso é comum. Eu acho que quem deveria ter os arquivos oficiais de documentos da Câmara é a Câmara. Pois bem, então, Maurício Marques Figueiredo, é a sua pergunta. Túlio, com relação à questão de outras áreas também que foram griladas, eu fui procurado por algumas pessoas e que se sentiram prejudicadas, né? Umas 4 pessoas me procuraram a respeito para saber o que deve tomar de providências, pessoas que perderam terras por conta dessa pessoa aí. Qual o procedimento? O que ela deve? Eu disse para ela procurar o Ministério Público. O procedimento é esse mesmo? Sim, se for envolvido nessa questão dessa operação do Ministério Público, o ideal é que a pessoa procure o Ministério Público para que o Ministério Público tome providências na parte criminal. Podem também procurar o cartório, a gente atende lá com todo carinho, mostra para a pessoa que situação que está o imóvel dela, às vezes está no nome dela ainda, às vezes não, às vezes já foi passado para outras pessoas e que pode nos procurar, que a gente atende com o maior carinho todo mundo que for lá. Pois bem, nós já arrumamos aqui, gostaríamos aí do feedback do nosso ouvinte no bom e velho rádio tradicional, nosso som, para saber. Inclusive o Ivan Ornelas, presidente do sindicato, já está se manifestando aqui, a vereadora Roberta, muitos acompanhando, a audiência está lá em cima em 7h18. Responda aí do outro lado e muito obrigado. Divininho Ramos, e a sua pergunta aí para o Túlio. Ô, Túlio, você disse aí que o senhor buscou informação lá no cartório de Niquelândia e foi informado que a pessoa que havia feito o registro dessa matrícula já tinha sido afastada por outros problemas de fraudes lá na cidade, né? E quando o senhor teve essa informação, o senhor encaminhou alguma denúncia para o Ministério Público já direto ou simplesmente guardou para o senhor e ignorou a matrícula desse documento aqui no seu cartório? Esse afastamento do cartorário lá de Niquelândia já tinha acontecido há algum tempo pelo próprio Tribunal de Justiça em razão de outras fraudes praticadas lá naquele cartório. A comunicação ao Ministério Público, na verdade, não deu nem tempo, porque assim que a escritura chegou, poucos dias depois que eu neguei o registro dessa escritura, o senhor Rafael já compareceu lá e disse que ia tomar essas providências. Mas é de praxe do cartório, quando a gente toma conhecimento de alguma fraude, a gente tem o dever legal de comunicar à polícia e
o Ministério Público. Normalmente a gente encaminha esses comunicados para a Polícia Civil. Olha a hora certa, 7h20. E o nosso telespectador pergunta, mas de fato, de quem é esse terreno? Já deu para resolver esse imbróglio? Ainda não. Pelo que eu sei, o terreno hoje está registrado em nome de aproximadamente 6 pessoas, que são parentes do senhor Rafaelo. Correto. Então está registrado o nome dessas pessoas. Então o terreno hoje legalmente é deles. Sim, hoje o terreno é deles. Então, como a escritura não foi registrada, a propriedade não foi passada para a loteadora Imperatriz. Pois bem, 7h21, agora tira do Túlio aí, Paulinho, corta só para mim. Agora eu vou fazer um adentro aqui na entrevista. Eu falei e a Lance bancou isso aqui quando expulsaram o palhaço. Eu falei para vocês, certo? Você que não quis me ouvir, as entidades aí responsáveis, eu falei que vocês estavam cometendo uma ilegalidade com o palhaço, certo? Tudo partiu daí, certo? Eu falei que tinha maracutaia, eu falei aqui na Rádio Lance. Não gosto do eu, não. Nós somos uma equipe, mas nós entrevistamos o palhaço aqui e bancamos essa situação. Inclusive, tem uma transcrição aí na conversa, depois o Paulo pode achar, que tem inclusive uma ameaça de me matar no processo. Que mais tarde eu vou falar sobre isso, depois da entrevista aí do representante da UAB. Eu estou sendo citado que era para me matar no processo aí, porque eu dei espaço para o palhaço aqui. Certo? Fala-se lá, o Fábio JR da Rádio Lance, o Águia tem que calar ele. E aí falam até a pessoa que ia me matar. Tá aí no processo, não sou eu que estou inventando, não. Tá certo? E eu falei que essa área aí tinha rolo. E que essa loteadora, assim como outros lugares aqui da cidade, tem denúncias seríssimas que estava tentando apropriar. O Túlio é técnico, ele não usa as expressões. Mas aqui nós chamamos isso de grilagem. Tá certo? De bandidagem. E eu falei sobre isso. 7h22. Maurício Martins Figueiredo, a sua pergunta final. Pois Túlio, ainda nessa relação aí, outros casos já foram ligados por conta desse caso específico, acendeu a luz e apareceram outros casos já lá dentro do cartório? Pessoas procuraram vocês com relação a isso? Não, dentro do cartório, em razão deste fato, não. O senhor Rafaelo foi atrás dos seus direitos, né, como todo mundo deve fazer, mas porque quando chegou essa escritura, a gente não promove uma publicidade disso. Então, outras pessoas não procuraram em razão disso. Eu sei que na ação do Ministério Público mostra-se lá uma relação de problema com outros lotes também no setor Imperatriz. Mas por causa dessa escritura, outras pessoas não vieram ao cartório, não. Olha a hora certa, 7h23 na Rede Lance, o Guto Araújo. Gostaria que você mandasse um abraço aí ao meu amigo Túlio, homem sério, honrado e profissional de cartório exemplar que Formosa abraçou com muito carinho. Bom programa e excelente quinta. Hoje é quarta, não é? Hoje, excelente quarta a todos. Ninguém tenta matar o imortal Fábio JR. Um grande abraço. Muito obrigado. Divininho Ramos, e a sua pergunta final, 7h24. Na verdade, eu não gostaria nem de fazer pergunta mais ao Túlio, que já ficou bem claro aí que o cartório de Formosa não teve nenhum envolvimento quanto a isso, né, quanto a esse problema aí que desencadeou essa operação do Ministério Público. Gostaria apenas de parabenizá-lo, né, pela idoneidade da pessoa dele, da sua equipe também, né, que se postou de forma muito transparente, muito honesta em cima disso aí, e a população de Formosa agradece muito, Túlio. Parabéns para você e para toda a sua equipe. Obrigado, Divino Ramos, e pegando o seu gancho, eu queria dizer uma coisa. As pessoas têm uma visão muito errada do que o cartório faz. As pessoas têm raiva de ir ao cartório porque chega lá e sempre tem que pagar alguma coisa. E muitas vezes fala assim, eu estou pagando só para você fazer um carimbo aqui no meu papel. E esse episódio mostra muito bem o que é a função do cartório de registro de imóveis. A nossa função é proteger o direito de quem é o proprietário.
Então, muitas vezes a gente faz uma exigência, pede para a pessoa apresentar mais documentos, e isso é sempre com a intenção de proteger as pessoas que são os proprietários dos imóveis. A gente erra também. E quando a gente erra, nós estamos aqui para pedir desculpa e consertar esse erro da forma mais rápida possível. Mas é interessante as pessoas perceberem essa função do registro de imóveis. Que quando a gente pede algum documento a mais, é para dar segurança para as próprias pessoas que são as proprietárias. Então, eu já recebi muitas críticas, principalmente no jornal Tribuna News, que a operação está aí para mostrar como que ele é feito. Muitas críticas eu já recebi, e esse episódio pode mostrar para a população o que a gente faz dentro do cartório. Nós estamos ali para proteger os proprietários, e essa é a função do registro de imóveis. Pois bem, 7 horas e 26 minutos, 7h26, você está acompanhando a entrevista aqui com o titular do primeiro tabelionato de notas e registros de imóveis da cidade de Formosa. Pois bem, eu estou aguardando a nota, Túlio. Quero agradecer, estou aguardando a nota da Câmara, porque ontem eu conversei com o senhor presidente, nesses trechos aí da conversa que é mencionado, que ia ter uma reunião. O presidente da Câmara me afirmou que não teria e não teve essa reunião com o D'Artagnan e o Jander, certo? Não teve, o senhor também tem conhecimento, não é isso, Túlio? Sim. Então não teve a reunião, mas mesmo assim eu estou esperando a nota, não teve a reunião com você também? Comigo não. Não teve também, tá certo? E o presidente da Câmara disse que jamais reuniu para tratar desse assunto, certo? Então a sua assessoria ficou de me mandar agora há pouco aqui também a nota. E na sequência o Paulo Rangel, se puder, o Nicolas mandar o fly, se eu não me engano, o Alexandre Pimentel é o nome do advogado da OAB, das prerrogativas estaduais, estará participando aqui, porque também tem a manifestação dos advogados dos escritórios aqui que receberam aí, né, a busca e apreensão. E a OAB está pedindo o afastamento aí através dessa nota com do promotor de justiça Douglas Chiguri. Da mesma forma, doutor Túlio, nós também convidamos o promotor de justiça, doutor Douglas Chiguri, para também uma entrevista aqui na Rede Lance. Então, deixando todas as partes aqui que horas foram mencionadas, os senhores ex-vereadores que foram mencionados, os senhores advogados, nós estamos aqui com a parte sua do cartório aqui sendo, neste momento, representada. Eu deixo o senhor à vontade para as considerações finais e agradeço muito pelo respeito, pelo carinho que o senhor tem conduzido com a imprensa, certo? E também para com a cidade de Formosa. Pois é, Fábio. Então, esses foram os fatos relacionados a essa escritura falsa, né? Eu gostaria de agradecer o convite da Lance FM, agradecer a participação dos ouvintes, professor Maurício, do Divino Ramos, e o que eu queria passar O senhor queria ou o senhor quer? Agora eu queria, agora eu quero. Então fique à vontade. Eu quero o que esse episódio mostra e que tudo na vida tem lado positivo e negativo, né? Claro que ninguém fica feliz com a situação dessa que acontece na nossa cidade. Mas, por outro lado, isso serve para mostrar qual que é o papel do registro de imóveis. O que a gente está fazendo ali no cartório. Que, no fundo, é gerar segurança para as pessoas e proteger os direitos das pessoas que realmente têm direito a ser protegido. Pois bem, 7h29, nós vamos continuar esse assunto. Daqui a pouco, então, nós vamos entrevistar o doutor Alexandre Pimentel. Está marcado para as 8 horas. Ele é presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. E eu vou mostrar para vocês a parte aí que o empresário D'Artagnan e o Jander Paulo, que muito me estranha, o Jander é peça fundamental, Jander Paulo, é peça que moveu o tempo inteiro a mandado de capacho do empresário D'Artagnan Costa Milan e não foi mencionado. Essa será uma das perguntas que eu farei para o promotor, certo? Por que o Jander Paulo não foi indiciado? É o que mais aparece, é o operador de toda a possível falcatrua e maracutaia, e ele não aparece como indiciado aí, certo? Eu preciso saber do promotor, ou o Jander está sendo menino de recado da promotoria de justiça, ou o Jander é bandido do mais alto escalão do empresário D'Artagnan Costa Milan. E o Jander Paulo, na sua conversa por telefone interceptada pelos autos, se o professor Maurício conseguir achar, coloca aí, ele fala
que o inspetor Glauber vai me matar a pedido do empresário D'Artagnan. Porque eu estava dando espaço aqui na Rádio Lance para o palhaço e estava atrapalhando os interesses deles de abocanhar, de roubar esse registro de imóveis. Tá na conversa aí. Tá destacado aí, certo? Antes eu já havia falado que eles haviam contratado o capitão Pacheco para me matar. Há 8 meses atrás eu tenho essa interceptação, certo? Então, a partir de hoje, eu quero deixar claro que qualquer coisa que acontecer comigo, certo? Quem tem culpa é o D'Artagnan Costa Milan e o bandido chamado Jander Paulo. Quero deixar de público aqui registrado, porque está nas conversas aqui que nós vamos mostrar e nós temos interceptação telefônica. Esses bandidos. E me estranha muito, certo? O Jander Paulo não ter sido arrolado e indiciado nesse processo. É a grande frustração que eu tenho até aqui. Porque é peça fundamental do rolo. Inclusive, ontem, o Jander Paulo estava no escritório do D'Artagnan por volta das 2h30, pegando o documento. Atrapalhando ainda, porque ainda está em investigação. Ontem, na sua Touro Preta, placa de final 16. Está lá registrado para as câmeras do condomínio, se quiser registrar. Então, me estranha muito, senhor promotor de justiça Douglas Chiguri, me estranha muito não terem indiciado o Jander. Tem gente que por muito menos o senhor pediu prisão. O senhor pediu mandado de prisão para o vereador Jurandir, para o ex-vereador. O senhor pediu mandado de prisão para o vereador Enner, o ex-vereador. O senhor pediu mandado de prisão para o doutor Nilson Ribeiro e não pediu para o Jander, que é peça fundamental. Meus advogados ontem, todos os meus advogados, certo? Todos os nossos advogados aqui da Lance. Doutor João Marcelo, doutor Fábio Marcos, conversei com o doutor Marcos Andrade, conversei com vários advogados aqui, ninguém entendeu por quê. Ou de duas uma, ou o Jander é moleque de recado de D'Artagnan, como está provado aqui, certo? Ou ele é muito amigo do promotor de justiça, que eu gostaria muito, estou falando de público, porque eu quero uma entrevista com o doutor Douglas Chiguri para perguntar isso ao vivo para ele. Porque o meu nome está mencionado aí, mandando me matar. Se o Maurício tiver procurado aí, se o Paulinho, na sequência, nós vamos mostrar para os senhores. Está aí. E é lamentável. É doído isso, tá bom? Vou chamar um apoiador cultural. Na sequência, a gente volta. Quem tem lance, tem tudo. 7h32. Lance FM. Apoio Cultural. Mil Patinhas Pet Shop. Cuidando do seu pet com amor, carinho e respeito. Banho e tosa, tosa higiênica, hidratação, rações, roupas e acessórios. Contamos com produtos da franquia Padaria Pet. Ambiente aconchegante e climatizado. Mil Patinhas, o seu pet merece. Avenida João Misper, Gebrim, próximo Supermercado Empório Verde. Formosinha, 61 999530810. Mil Patinhas Pet Shop. O seu pet merece. Alô, Formosa! Agora sob nova direção. Mercado Nordeste, na Avenida Joaquim de Abreu, Avenida da Garagem da Prefeitura. Venha comprar barato, produtos de altíssima qualidade. Mercado completo, gêneros alimentícios, latarias em geral, bebidas, vinhos, cervejas, whiskies, frios, sorvetes e muito mais. A melhor opção para você com ótimo atendimento. Mercado Nordeste, do amigo Danilo Master. Venha agora fazer as suas compras. 98,1 Lance FM. A frequência do sucesso. Há mais de 20 anos, a Rede Paranã vem oferecendo qualidade e compromisso com serviços completos para você e seu veículo. Combustível de qualidade, troca de óleo, conveniência, entre outros. Se você é apaixonado por benefícios, saiba que aqui é o seu lugar. Ao abastecer em um dos nossos postos, você acumula cashback e troca por prêmios e serviços em nossa rede. Experimente, abasteça e comprove. Rede Paranã, oferecendo tradição e qualidade para você ir mais longe. Oiê, eu sou Ana Clara Paim e esse é o Minuto Goiás. O estado que trouxe ao mundo os versos de Cora Coralina mostra que incentivar a cultura também pode fazer nossa história dar muito certo. Só nos últimos anos, o governo de